Olá pessoal, estou aqui com Emerson Rodrigues. Finalizamos 2 cursos para a plataforma do Mágico Online. Tudo bom, Emerson? Tudo bom. Seguinte, vamos falar então sobre o curso de Close-Up, né? Você escolheu o nome Close-Up Magic Criativo. Isso. Então, sobre esse bate-papo, eu quero falar sobre 2 coisas. Primeiro, Close-Up e depois sobre criatividade. Ah, bacana. Beleza? Então vamos começar por Close-Up. Tá bom. O que você entende por Close-Up? O que é mágica Close-Up? Como é que você definiria? Tô perguntando porque ontem na janta a gente conversou sobre algumas coisas, eu quero até botar na mesa aqui também. Sim. E fala um pouco. De uma forma básica mesmo, eu acredito que o Close-Up seja o tipo de mágica que a gente consegue fazer bem perto do público, né? É uma mágica mais intimista, mais pessoal, né? Você troca uma relação maior com o público, né? Então é aquele tipo de mágica com objetos menores, próximo ao público, pertinho deles, né? É mais ou menos isso mesmo. Na situação que você trabalha profissionalmente, você usa objetos às vezes maiores? Por exemplo, você faz números de cordas nas mesas? Por exemplo, em show de Close-Up de casamento, né? Sim. Você faria números com cordas? Não, então, eventualmente sim. Normalmente eu trabalho mais com um baralho mesmo, com moedas. Mas eventualmente tem uma rotina de corda cortada e restaurada, até que tem dentro do curso infantil, que às vezes eu faço ela nas mesas. É verdade, tem no curso. Que às vezes eu faço ela nas mesas porque ela é muito boa, mesmo de pertinho, todo mundo curte e é bem bacana. Tá, eu quis tocar nesse assunto porque eu acho legal, muitas pessoas definem o Close-Up pelo tamanho dos objetos, né? Verdade, verdade. O Close-Up é mágica com um objeto pequeno. E, parei, calma aí. Existem as exceções, né? Verdade, e quando você faz aparecer uma garrafa, só que você tá ali... Exato. Por exemplo, o Splash Bottle, né? Que o David Stone usa muito. Então... eu acho que é mais a proximidade, né, que importa do que o tamanho exatamente do objeto, né? Eu não sei se foi o Max Maven ou o Michael Weber. Ontem acho que eu comentei com você, eu falei que era o Michael Weber, mas eu acho que foi o Max Maven, se não me falha a memória. Depois eu posso até verificar e colocar, né, aqui. Mas fez uma definição muito interessante do que é Close-Up, que é quando o mágico ele invade o espaço físico da plateia. Todo mundo tem um espaço físico, né? Você tá aqui parado, tem um raio, né, sei lá de quantos, acho que de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros em volta de você. Sim. Todo mundo que entra ali, peraí, essa pessoa tá muito perto de mim, né? Sim. Então, se você faz mágica no palco, por exemplo, você tá lá no palco, fazendo números com cartas, com telão, eu não sei se aquilo seria Close-Up. Porque é difícil definir mesmo. Aí você convida a pessoa pro palco, realmente, ela tá ali, mas é ela que veio até você não foi... Então, o Close-Up é quando você não existe o espaço do mágico e o espaço da plateia. Eles estão juntos, convivendo e criando aquela experiência no mesmo espaço. Faz sentido. A gente até conversou sobre isso, né? Porque, por exemplo, se você traz alguém pro palco, então será que apenas aquela pessoa está realmente experimentando? Então pra ela é Close-Up, pros outros Close-Up pros outros não. Então é difícil definir essas coisas. Eu acho que sim, aquelas pessoas que estão ali seriam Close-Up. Agora, como ele tá se preocupando com os outros também, aí tem toda essa questão, né? Bem, uma coisa é fato, né? Se você, por exemplo, eu fui lá, já fui ver o show do Copperfield 3 vezes. Sim. E ele faz, é um show para uma plateia grande, né? É um teatro grande lá no MGM. E ele faz aquele número da aliança, entre outros também com cartas, mas ele faz o da aliança no sapatinho. Laço do sapatinho de criança, né? Sim. Então, como que ele faz aquilo? Com telão, né? Seria muita loucura tentar fazer uma coisa dessa para grandes plateias sem telão, não é isso? É tecnicamente impossível, né? Não teria como ver. Acho legal. Mas é que eu acho que é uma forma de mesclar a arte do Close-Up, né? Dentro da plataforma que ele se encontra, né? Então ele está numa plataforma onde tem muita gente, mas o Close-Up ele tem características únicas, eu acho. Independente do tamanho dos objetos, a forma de apresentar é um pouco mais pessoal. Menos roteiro. Mais emoção, de certa forma. Para coisas novas acontecerem ali, você não sabe se a pessoa vai colocar a mão. E entre aspas, se torna mais impossível exatamente pelo fato da proximidade, né? Porque, de certa forma, quando a gente vê algo no palco, a gente sempre imagina que existe um tipo de produção, e aquilo pode quebrar um pouquinho do mistério da mágica. Mas quando você está bem perto do público, praticamente não tem para onde correr. Então, aquilo se torna impossível mesmo, um milagre, né? Então, acho que esse que é um diferencial do Close-Up com relação a outras áreas da mágica, né? Ainda sobre Close-Up, porque eu tô muito ansioso para começar a falar da parte de criatividade também, mas ainda sobre Close-Up, aproveitando isso que você falou,
eu me pergunto, né? Vamos filosofar sobre isso. Por que a maioria das pessoas que ingressam na mágica, por que elas optam pelo close-up? Bem, uma coisa eu diria que é fato, que é a barreira de entrada, né? Você fazer grandes ilusões, você tem que ter até o espaço físico para guardar aquilo, o know-how para poder construir, a parte cênica que envolve luzes e um diretor e uma pessoa para cuidar da luz e efeito de fumaça e uma equipe maior e... Enfim... Bem mais complicado nesse sentido. Agora, tecnicamente, às vezes você fazer sumir uma moeda é mais difícil que fazer sumir um elefante no palco. Então, acho que aí são vários fatores. Primeiro, esse mesmo que você citou, que é mais facilidade. Você tem um acesso maior a esse tipo de objeto, que são coisas que você vai conseguir encontrar em vários lugares. Então, trabalhar com grandes ilusões, logicamente, logisticamente falando, é mais complicado, né? Mas, além disso... Acho que tem dois fatores, né? A mágica de close-up, ela volta para você muito rápido, a reação da pessoa. Então, isso te beneficia muito, de uma forma muito rápida, sabe? Existe coisa que para você estar pronto para o palco, mesmo sendo com números mais fáceis, tecnicamente falando, às vezes você não sente logo de cara esse retorno do público, sabe? Em empreendedorismo e até finanças pessoais tem o termo ROI, né? Return of Investment. ROI. Eu acho que é isso, né? O retorno do seu investimento na sua mágica no close-up é mais rápido. Faz sentido, exatamente. Você aprende é uma boa comparação. Você treina ele, já pode fazer para alguém, pro porteiro do seu prédio lá embaixo hoje. Isso. E já se sentir assim bem com aquilo, e você já tem de volta o retorno do investimento, exatamente. É mais ou menos isso que eu acredito. Você não vai depender de um empresário para fazer um show em teatro e vender bilheteria e ter uma equipe toda e a pessoa do vídeo, do som. E acho que também, como no meu caso, eu acho que eu me apaixonei pelo close-up pelas reações, né? Acho que as reações que o close-up causa são as mais, assim, espontâneas e às vezes exageradas que a gente encontra e que a gente não encontra. Por mais que você receba aplausos quando você está no palco e tudo mais, e aquilo é ótimo, mas a pessoa sair correndo, uma pessoa gritar, uma pessoa, sabe, sair de si, esse é uma coisa muito, muito mais comum no close-up, né? Então, as reações Las Vegas, né? Entendeu? Esse tipo de coisa é muito única e só na mágica você vê esse tipo de coisa. Em uma outra arte eu vejo esse tipo de reação assim pra fora, sabe? Eu gosto desses vídeos de bate-papo porque a gente começa a falar de uma coisa e as ideias vão borbulhando, né? Sim. Então, por exemplo, eu acabei de lembrar de uma coisa que nem tava pensando em falar, mas é duas pessoas que têm trabalhos, inclusive premiados no FISM, em atos de palco, né? Já me falaram que o que elas mais gostam de fazer é close-up. Duas. Sim. Você tem ideia de quem que é, não? Não, agora não tem. A primeira delas é o Vic, aqui do Brasil. Sim. Quando eu conheci ele a primeira vez, claro, já tinha ouvido falar, já tinha visto os atos dele, mas não o conhecia pessoalmente. E hoje é um grande amigo, a gente conversa sempre, até pelo WhatsApp e tal. E ele falou... Ele tava fazendo aquele número do cachorro... O Vic é muito doido, né? Parece que ele caiu num balde de açaí quando era pequeno, porque ele tem uma energia... o Rafa Santa Cruz fala que tem 110 volts, 220 volts e Vic, né? Ele é todo doidão. Aí ele tava lá fazendo aquela mágica do cachorrinho, que tem uma bexiguinha com água embaixo da sua perna, espirra água, o cachorrinho faz xixi e tal. Aí eu vi ele fazendo várias coisas com close-up e tal. Eu perguntei pra ele, falei, pô, engraçado, né? Nunca imaginava te ver fazendo coisa assim. Aí ele falou, não, que isso? Close-up é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto. Eu nunca tive algum material lapidado e bem feito pra poder, sei lá, fazer em competições assim como a gente tem um ato, né? Eu e o Fábio eu acho até curioso isso, né? Mas o close-up é o que ele mais gosta de fazer. Porque todo mundo só conhece ele, assim, de uma forma geral, as pessoas conhecem ele como ato em dupla no palco, né? Isso. Não no close-up. É curioso mesmo. Não, eu jurava que... Porque às vezes as pessoas do palco até menosprezam, negócio de close-up, bobagem. Tem gente que vai fazer um show de como verdade, se fosse algo pequeno, e aí o Vic falou que eu falei, caramba... Outra pessoa foi o Norbert Ferrer, lá no Chile Mágico, em 2011. Grande manipulador. Grande manipulador. Sim. Tava lá com o Titonelli, que deve estar assistindo esse vídeo, que deve assistir tudo. Então, salve pro Titonelli. E o Norbert falou que o que ele mais gosta é close-up. Sim. E
ele nunca competiu em close-up porque ele acha muito difícil. Mas o que ele mais gosta é close-up. Então, pra você ver, é que realmente o close-up, mesmo sendo difícil, ele tem essa barreira, né? Pra competição, ele é muito difícil, você tem que demonstrar muita técnica pra você realmente se destacar, né? Mas ao mesmo tempo tem essa coisa do fácil acesso pra você começar no close-up, então é muito bacana, eu acho que... Eu adoro close-up, eu sou suspeito pra falar. O próprio Shenlin fala que ele nunca fez... Bem, eu também nunca fiz aula de mágica, mas o início dele, por vários anos, foi puramente YouTube. Ah, sim, ele fez questão de grifar isso quando ganhou o prêmio. Quando ganhou o prêmio, ele falou isso no púlpito lá, no palco, né, na verdade. Acho que porque ele deve ter sofrido até um pouquinho de preconceito por isso, né? De, aprendeu no YouTube, coisa desse tipo. Mágico do... Só que assim, eu tenho uma visão dupla sobre isso. No YouTube a gente sabe que muitas coisas lá são mal ensinadas. Esse que é o maior problema. Então a pessoa até aprende algumas coisas lá, mas mal ensinado, mas aprende errado, né? Tipo, às vezes você ensina o certo de uma forma mal feita, mas às vezes você ensina o errado. Também. Tem segredos lá que também, não é isso. Também, exatamente. O pessoal fica revelando coisa do Fullest que não foi esse o método que a pessoa usou. Tem muito. Então a pessoa perde tempo, né? A pessoa perde tempo até. Mas se ela souber, independente de onde ela aprendeu, se ela souber utilizar o conhecimento dela, aquilo que ela aprendeu, fazer um bom uso daquilo, ela consegue, que nem um exemplo aí, um exemplo raro, mas é um exemplo que é o do Shenlin, né, no caso. Claro. Sim. Beleza, sobre criatividade, então a gente falou um pouquinho sobre close-up, esse assunto que eu adoro também, que é criatividade, vamos falar um pouco sobre isso. Por que você escolheu esse curso, que eu acho que basicamente são materiais seus, né? Sim. Os números são todas invenções. Diria que 99%. 99,9%. Deve ter um 0,1% de inspiração de outras pessoas, né? O que te chama a atenção em criar números próprios? Por que fazer isso? Por que gastar tempo com isso, digamos assim, já que tem coisa já boa por aí, para que eu vou fazer os meus próprios, né? Então, fala um pouco sobre isso. E por que criatividade? É que sempre me fascinou mesmo. O que eu mais gosto na mágica, além de assistir bons atos e tal, é a parte mecânica das coisas, né? Quando você vê um truque, quando você vê como ele funciona e você pensa, caramba, como é que esse cara teve essa ideia, sabe? Tipo, como que ele pensou nisso? Então, isso faz eu pensar, sabe? Tipo, como que a pessoa é capaz, às vezes, de pensar em certos métodos diabólicos que a gente encontra na mágica, né? Então, isso me força a pensar. E também é o seguinte, isso também acho que foi por causa que aqui no Brasil eu sinto uma diferença muito grande com outros países que estão um pouquinho mais avançados na mágica, sabe? Então, eu sinto falta aqui no mercado de outros mágicos investindo na criatividade deles e criando números próprios, né? Aqui a gente vê muita cópia de outros mágicos, aqui a gente vê as pessoas fazendo sempre mais do mesmo. Acho que isso me motivou a tentar ser um pouco diferente, tentar criar minhas próprias mágicas, né? Mas eu acho que é o fator em si de adorar isso, caramba, como que alguém conseguiu pensar nesse método para chegar nesse resultado, entendeu? Isso é o que mais me deixa curioso. Então eu adoro ficar tentando, tudo que eu olho e volta, eu penso em alguma coisa. E às vezes no meio do caminho, durante esse processo, no meio do caminho você pivota, né? Você tá pensando em ir para cá para fazer uma coisa que você quer ter uma ideia com, sei lá, CD, e o CD vai no meio do envelope e de repente você tem uma ideia com o envelope. Então isso, você deixa de ter... E você... Não, é meio que sem fim, né? E que nem a gente comentou ontem, os efeitos, eles são... Não necessariamente quando você cria um efeito, ele acabou aqui. A evolução desse efeito pode continuar ao passar dos anos. Então, agora você faz ele de um jeito... Continua, né? Continua, né? Você faz ele de um jeito agora e talvez daqui a um ano você esteja fazendo ele totalmente diferente porque ele evoluiu. Então, o método, ele está sempre evoluindo. Você pode... Só que assim, para criar a mágica, de verdade, eu penso assim, depois que você criou um método que você acha que irá funcionar, eu acho que você tem que, com certeza, testar com o seu público, para você ver o feedback dele. E aí sim você consegue lapidar uma mágica, uma ideia nova. Porque porque nunca é igual. Nunca é igual quando você idealiza aqui, claro, faz na frente do espelho, treina. E quando você realmente apresenta, eu sinto que é diferente. Verdade. Mas quando você já tem experiência como performer, tipo assim, anos fazendo show, sim. Por exemplo, eu lembro várias vezes que eu tive uma ideia diferente para fazer tal e tal coisa, e você já consegue prever os cenários, né? Sim, sim. Você é muito mais, como é que fala? Accurate, é muito mais
Preciso, sim, certeiro, em prever se uma ideia vai funcionar pela experiência que você já Não, com já certeza teve, né? A sua experiência vai te ajudar. Falar isso, porque a pessoa que está começando a mágica agora, ela não tem a mínima ideia. Ela chega lá, vou criar um número com canudo, aí vai lá fazer uma coisa. Sim. Ela não sabe se vai ser impactante. Provavelmente, se eu te mostrar isso, você já vai me dizer mais ou menos como que a plateia pode reagir àquilo, né? Sim, é verdade, faz todo sentido. Você já consegue visualizar o que funciona, o que não funciona tão bem, né? Mas mesmo assim, sempre você descobre uma coisa a mais quando você apresenta pra valer. O real deal. Pra valer é sempre diferente. Sempre tem uma reação inesperada, sempre. E aí, Emerson, sobre criatividade, é muito comum a gente ouvir assim, que as pessoas nascem criativas, né? Ou você é criativo ou você não é. Então é como se fosse a sua altura, né? Ou você é alto ou você é baixo. Ou você tem olho claro ou tem olho escuro. Ou você é negro ou você não é branco. Sim. A criatividade, porque eu tenho já a minha... Eu acho que não é nem mais uma opinião, acho que isso é fato já, né? o que eu vou falar, mas só para poder ouvir de você primeiro. O que você acha sobre isso? Eu acho que criatividade é basicamente como se fosse um músculo, né? Quanto mais você exercitar ele, mais ele vai crescer e mais fácil vai ser para criar mágica. Tava com medo de você defender o outro lado aqui e a gente cair na porrada aqui, porque... Eu não posso acreditar no outro lado. Realmente, assim, não existe esse negócio de só um é criativo, o outro não é, já nasceu com dom, esse tipo de coisa. Não, tudo pode ser aprendido. Eu acredito muito nisso. Lógico que alguma pessoa ou outra pode ter um pouquinho mais de disponibilidade, gostar mais. E às vezes até o seu corpo contribui mais com isso. Sim. Por exemplo, você vê o cara, o Usain Bolt, né? Aquele corredor incrível lá. Você vê que o biotipo dele, o corpo dele, a dimensão das pernas, o quanto que... Claro, também ele tem a dieta dele e o treino, dele, obviamente. Mas você não vai conseguir botar uma pessoa que nasceu baixinha e tem mais um biotipo de ser mais cheinho, né? Mais gordinho e menos esguio, como é que falaria? Menos fino. Ele não vai ter nem aerodinâmica. É igual cachorro, né? Tem cachorro que vai correr mais que o outro, mas a criatividade tá aí o ponto. Eu não tô falando de dom e talento em fazer mágica. Eu tô falando em você exercitar, você enxergar a realidade por uma outra perspectiva, porque criatividade tem tudo a ver com isso, né? Você sair de onde você enxerga o mundo assim e enxergar o mundo por outro ângulo e daí descobrir soluções diferentes. E eu acho que às vezes as pessoas acham que é muito complicado, mas na verdade é uma questão exatamente de exercitar. Então o que é exercitar? Por exemplo, quando eu estava comentando antes, que quando eu ando pela rua eu olho para as coisas e já penso em coisas. Isso é uma espécie de um exercício. Quando você olhar um objeto, você identificar as formas geométricas dele e de acordo com o que você já conhece na mágica, você pode adaptar para objetos diferentes o mesmo princípio. Então, é uma forma de exercitar sempre. E isso se torna até um hobby, né? Você sempre olha para um objeto e você, o que será que daria para fazer com isso? Se você se perguntar o que dá para fazer com isso, você mesmo vai criar respostas para aquilo. É um excelente hábito. O Murilo Gun, que é uma pessoa que eu sigo bastante, que eu acho muito bacana as ideias dele, ele fala o seguinte... Eu sempre durante o dia a dia, eu tô sempre de olho em como que eu posso melhorar as coisas. Então, se eu vou a pé da minha casa para o meu trabalho e eu vejo que tem um bueiro entupido, ou vejo que tem um sinal, um semáforo que não funciona, ou uma pessoa que está vendendo fruta na rua e a fruta caiu, tipo assim, o que ele poderia fazer para a fruta não cair? Quem sabe um balde diferente, quem sabe uma cesta assim assado, ou então ele vai vender, aí a pessoa não tem dinheiro, o que ele poderia fazer? Ele poderia... ter algum sistema de cartão, mas cartão a pessoa tem medo de clonar. E se o cara começasse a trabalhar com Bitcoin? Não é tão difícil assim. E se ele tivesse uma carteira? Ele começa a pensar é muito bacana. em ideias fora, né, do que todo mundo pensa, né? A gente anda por aí e a gente ignora tudo isso, essas chances criativas que estão por aí, né? A partir do momento que você está ligado a isso e está antenado a isso, é um músculo que você... você se acostuma. Eu tive certeza. Assim, teve duas influências, né, pra mim começar a querer criar mágicas mesmo. Mas uma delas foi de um mágico americano chamado Dan House. Eu sei, tô tatuado lá. Isso, exatamente. Ele é do Paper Crane, né? The Paper Crane, ele chegou a ser um dos consultores do David Blaine. E teve uma série de DVDs que ele lançou, que o nome era Restless, que é tipo, sem descansar, algo mais ou menos assim, incansável, algo mais ou menos assim. E onde ele era 3 DVDs e com vários efeitos que a maioria ele fez enquanto tava indo dormir, sabe? Quando tava cansado e criou os efeitos e tal.
E eu, de certa forma, me identifiquei, porque eu quase sempre eu sinto vontade de criar e de brincar com as coisas de madrugada. Eu até durmo tarde por isso. Então, eu não sei se psicologicamente eu fui influenciado por isso, sabe? O Richard Wiseman, que é, inclusive, até conhecido na mágica, porque ele é... Você sabe quem é? Richard Wiseman. Ele estava lá no MC também, nas 3... Ele usa muito... Zoidiótica, né? Isso, é porque ele é psicólogo. Sim. Eu não sei qual universidade, mas ele é da Inglaterra, né? Sei lá. E ele é mágico também, né? Acho amador, né? Não sei se ele trabalha profissionalmente com isso, eu acho que não. E ele tem um livro que chama 59 Seconds, que são gatilhos pra você... Coisas rápidas, tipo assim, menos de 1 minuto, que você pode aprimorar outras habilidades. E no capítulo de criatividade... Ele fala que parece que é provado que os momentos que as ideias sparkle, né? A faísca, né? Que vem à tona, é quando você tá... às vezes quando você não tá ali... querendo, assim, forçando a barra para aquilo. Sim. Mas quando você já forçou a barra para aquilo, não veio nada, aí você meio que descansa, vai dormir, assiste TV, aí você pesca e aí... Então faz sentido, então não sou tão louco. São pesquisas, assim, os caras são muito loucos, né? Eles pegam vários alunos lá da universidade, sei lá de onde, e aí pega metade para resolver um problema, e outra metade para resolver e depois para e assiste TV, aí vê quem que resolveu melhor. Então eles têm, eu não sei exatamente aqui o processo que foi feito para chegar nisso, mas é isso que foi constatado. Sim. Bom, então, nesses DVDs do Dan House, teve um momento em que ele fala que uma das coisas que ele mais gosta é de ficar simplesmente sentado, tomando um café, brincando com as mágicas dele, tentando criar coisas novas. E eu me identifiquei muito com aquilo, porque eu vi que era uma coisa que eu gostava de fazer, um hobby, além da própria mágica em si, né? Tentar criar elas. E dali em diante, foi aí que eu me foquei mais em tentar criar minhas próprias mágicas. Muito bom isso. Depois, eu acho que seria ótimo se mais pessoas tivessem esse hábito também, né? Eu até falo um pouco de mim, assim, eu não sou... Até porque hoje eu tenho várias outras atividades que eu faço malabarismo com tanta coisa, né? Então eu tenho mágica online que eu me preocupo, já quero fazer também pensando em outras línguas, aí tem as minhas palestras, os livros que eu gosto de fazer, então assim, eu não tô só full time na mágica como performer, mas eu sempre penso nisso, eu falo, poxa, se eu tivesse ali, assim como eu estava até 2013, 2014, que é só fazendo show de mágica, realmente se preocupar em fazer como você está fazendo, né? Olhar as situações por outros ângulos, ver materiais diferentes, o que eu posso fazer com 2 canetas, o que eu posso fazer com um palho de fósforo que nunca ninguém fez, o que eu posso fazer com embalagem de um canudo. Eu acho bacana essa preocupação. E que nem a gente até comentou, só reforçando, que pode ser, na verdade, não necessariamente algo 100% novo, né? Pode ser uma rotina baseada em algo já existente, claro, mas que você dê toques únicos, toques que sejam seus, né? Que você identifique. Quando alguém olha aquela rotina e vê você fazendo, ela fala, não, aquela ali é a versão do Guilherme, a versão do Emerson, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho muito importante. Eu acho muito importante, porque é que nem por exemplo, os maiores cantores. Os maiores cantores, os grandes mesmo, eu sei que tem muitos que trabalham com compositores por trás, mas eu acho que aqueles grandes mesmo que a gente lembra, que entra pra história, são aqueles mesmos que eles falavam da vida deles pro público, sabe? Eles escreviam as letras, faziam álbuns, então o público se identifica com aquele artista por quem ele é, sabe? Então eu tento, de alguma forma, colocar eu na mágica para a pessoa se identificar comigo. O Joshua Jay fala muito disso, né? Aquele one-man show dele... verdade. Ele num quarto, é verdade, ele é uma coisa sem camisa, com a blusa regata, e ele tem que ir pro high school porque ele era novo, e aí ele tem um diário lá, o jornal lá, o journal, né, que ele escreve lá as ideias. Então são números que tem a ver com o que ele viveu ele época, conseguiu pegar os gostos dele, né, e transformar em atos, né, basicamente foi isso. Você não vai ser um menino de 12, 13 anos só porque você viu o Juan Mayoral fazendo um ato de morrer de amor por alguém, aí com 13 anos você vai fazer uma coisa que você vai morrer de amor por alguém. Pô, não combina, né? Você nem namorada teve, meu filho, você nem beijou na boca ainda, o que você tá querendo fazer um ato de dizer que você tá sofrendo por amor? O contexto, né, o contexto é muito importante, né, na hora de criar uma rotina, uma mágica. Então acho que o primeiro ponto, até pra quem tem interesse em pensar em coisas novas, é isso, assim, é pensar, calma aí, quem eu sou,
em qual cenário que eu estou, o que eu faço, eu sou o cara... Se você é o Dynamo, né, que é rapper e tal, não sei o quê, os números que ele vai fazer vai ter a ver com isso. Ele vai fazer no mundo do hip hop. Dynamo Shuffle, não sei o quê e tal. Então, às vezes a gente vê pessoas que nós temos como inspiração, né, na mágica, por exemplo, e só porque a pessoa fez de um jeito a gente quer fazer igual, mas na verdade funcionou pra ela, pode não funcionar pra você. Isso é muito comum no início, né, você querer fazer o que ele é o seu ídolo, né, você gosta dele, você quer copiar, você quer imitar ele, mas isso só vai te prejudicar no futuro. No início você nem vai sentir isso, mas se você quiser ser um profissional, eu acredito que isso prejudica, sabe, eu penso. Tem um vídeo no YouTube de um cara que, se eu não me engano, que eu já vi há muitos anos, chama Flash Magician, uma coisa assim. E ele pega aquele número que não é do Bill Malone, né, mas é uma versão do Bill Malone, o Sam the Bellhop, que ele conta a história com o baralho. Ele faz igualzinho, a mesma história do Bill Malone, com as piadinhas, não sei o que, aquelas piadinhas. Até as piadinhas é complicado. E é um fracasso. Até as piadinhas é complicado. É engraçado com o Bill Malone, mas não com você. É que nem eu costumo falar sobre o Danny Da Ortiz. O Danny Da Ortiz, eu acho ele tem um personagem muito único. O caráter dele, a forma como ele age é muito único. E eu sei que no mundo todo muitos mágicos se inspiram nele, porque ele é maravilhoso, né? Quem não tem acho que não conheço um mágico que vai falar alguma coisa ruim do Danny Da Ortiz, porque o cara é muito simpático e muito habilidoso e maravilhoso. Só que pelo menos pra mim, eu vejo ele e eu não consigo necessariamente fazer tudo igual a ele, porque ele tem aquela personalidade própria dele, sabe? E você, tipo assim, eu te conhecendo, vendo você fazer mágica, você é certinho. Você eu sou mais tranquilo, O Daldiz pega o dedo da pessoa e chupa o dedo. Literalmente. Ele tá descalço lá fazendo mágica, aparece a carta no pé dele. Não tem a ver com você. Então, exatamente. É se conhecer, né? É se conhecer, é saber o que combina com você, o que não combina. Pra você não passar vergonha, porque fica feio, fica brega. Se você faz apenas imitando alguém, né? Fica brega, isso é que eu percebo, que muitos mágicos acabam ficando brega quando copiam os outros. Aí eu te perguntei sobre criatividade e se você achava que era uma coisa que você nasce criativo, se você desenvolve, para chegar num ponto que acaba que a gente vai indo para vários outros, né? Então, só para poder voltar a ideia aqui. Sim, você falou que é um músculo que se desenvolve, mas como fazer isso? Você tem alguma ideia sobre isso? Como fazer? Ou quem sabe não como fazer, mas... quais são os hábitos que você pode ter para te ajudar nisso? Então, o como é difícil definir, né? O como, porque existem várias formas que acontece. A criação acontece de algumas formas diferentes. Mas uma dica que foi uma das dicas que me ajudou bastante é uma dica do Jay Senk, que ele tem um projeto sobre criatividade, e nesse projeto ele fala, isso foi uma das coisas que mais me ajudou, uma coisa simples. Ele falou o seguinte: sempre carregue com você um bloquinho de notas ou um caderno, e sempre que você tiver uma ideia, anote. Porque no fim, você vai ter um livro de mágicas só seu, com mágicas só suas. Essa frase de você ter um livro de mágicas só seu, com mágicas só sua, entrou no meu cérebro. E desde então eu comecei a anotar coisas. Então eu tenho o meu caderninho, e é um caderninho, é o meu livro de mágica que ninguém mais no mundo tem, sabe? É um caderninho com mágicas minhas. Então, sempre... E outra coisa, é importante anotar porque você vai esquecer. Eu já esqueci dezenas de ideias legais. Eu tô vendo um filme, eu vejo dezenas de ideias legais. Alguma coisa legal. Por não ter anotado. Não vou anotar porque eu não vou pegar o celular aqui no meio do cinema. Eu vou lembrar. Esqueço, eu fico puto. Atualmente eu tenho usado o celular. Antigamente eu tenho esse caderninho que eu comecei anotando nele. Eu ia falar do Evernote. Eu sou fã, adepto do Evernote, mas eu acho que para essas coisas de eu faço nas notas mesmo. Eu faço nas notas, ponho lá a ideia e nas notas eu escrevo. Então qualquer coisa. Agora não. Mas se eu não escrevo, eu acabo esquecendo. E eu sei que tem vários desses legais que eu já tive que hoje eu não consigo mais lembrar. Mas se você tem o seu caderno e não vem ideias novas. Não, então. Assim, é aquilo. É aquela coisa do exercício. Ou seja, exercício é você estar sempre tentando exercitar isso, tentar criar. Você tem que realmente, literalmente, tentar criar. Às vezes você pode pegar 3 objetos. 3 objetos estranhos, que você não está acostumado a mexer com eles. Um elástico, uma moeda e um baralho para facilitar a sua vida. Que todo mundo, para começar, um baralho facilita. Tudo com baralho, nada então, com baralho. Que rotina que será que você consegue criar usando um baralho? Mas você tem que usar os 3 objetos. Usando um baralho, a moeda e o elástico.
Eu não conheço. Se você me perguntar agora se eu conheço uma mágica exatamente que utiliza um baralho, uma moeda e um elástico, os 3 juntos... Se fosse só o baralho elástico, eu tinha feito a minha vida já. Não, então, exatamente. 7. Exatamente. Mas... Baralho elástico, sim, mais fácil. Mas coloquei a moeda ali. Ou se eu, em vez de colocar uma moeda, colocar uma colher. Mas isso vai te forçar a pensar. E não necessariamente, como eu te falando, isso é um exercício. Não necessariamente quer dizer que dali vai sair um número bom que você vai usar. Mas eu tenho certeza que alguma coisa vai sair dali. E com o tempo, e com... Assim, outra coisa que eu até no curso eu comento que é o seguinte, você tem que estudar a mágica. Você tem que estudar a mágica. Então você tem que conhecer os princípios que vieram antes de você, porque muita coisa já foi criada. Para que você vai necessariamente criar a roda de novo? Reinventar a roda, exatamente. A ideia aqui não é reinventar a roda, mas para não reinventar a roda, você precisa conhecer a roda. Então... Eu acho que muitas ideias eu não teria se eu não me dedicasse à mágica, em estudar a mágica, né? Só complementando aqui com algumas ideias, a criatividade são outputs, é uma saída dos inputs que você tem. Então, se você quer se tornar mais criativo, o primeiro ponto é o seguinte... tenha mais inputs, tenha mais conhecimento, saiba de mais coisas. Isso. Saiba de mágica, mas saiba também... de música, saiba também de... Por exemplo, se você... O cara que inventou a ideia, nem sei quem foi, mas de sombras chinesas, ele devia ser um performer que tinha conhecimento de coisas, de gestos manuais que dava sombra na parede. Ele pegou aquilo e trouxe para fazer um show. Ele não teria feito essa conexão se ele não tivesse aquele conhecimento ali. Imagina, é uma coisa até que eu converso muito com a Dalba, né? Inclusive o curso da Dalba de humor e criatividade aqui no Mágico Online, ele fala bastante coisa assim. Mas o conhecimento de rede é o seguinte: você tem um celular. Você fala com quem? Você não fala com ninguém. Você vai ligar pra quem? Então, você não vai falar com ninguém. Aí você tem um celular, imagina só um ponto, a tela tá aqui, né? Tem um ponto aqui, e aí tem outra pessoa com outro celular aqui. Você fala com quem? Você fala com uma, né? Você liga pra ela e ela liga pra você. A partir do momento que você tem outro ponto, agora, quantas ligações você pode fazer? Pode fazer sua pra cá, sua pra lá, dessa pra cá, dessa pra lá, dessa pra lá, dessa pra cá, dessa pra cá. Então, a quantidade de inputs que você tem, ela cria... É só você pegar um papel e desenhar, tipo... Não, é interessante. Isso me lembra o que... uma figura geométrica. Que o Steve Jobs fala sobre criatividade, né? Connecting the dots. Que é conectar os pontos, conectar as ideias. Então, a Tina Leonard também, pronto. Então, lá no MC. Criar é isso. Criar é juntar ideias. Você não surge do nada. Você tem que ter o conhecimento, algum conhecimento para... Olhando para trás. Você olhando não consegue para trás. fazer olhando para frente. Exatamente. Então, esse é o momento que você tá vendo esse vídeo. Standing on the shoulders of giants, né? Os americanos costumam falar muito isso, que é você ficar no ombro dos gigantes, que são os mágicos do passado, né? Então você tem que estudar os mágicos do passado para você poder criar o futuro de certa forma. Mas eu não gosto de falar que é só mágica, porque senão a pessoa já vai ter inputs limitados. Não, né? eu entendi. Igual você realmente, pegar uma máquina de fazer bolo e jogar só farinha e água. Nunca vai ser um bolo de chocolate. Não apenas, isso não apenas dentro da mágica, né? Porque a mágica é uma ferramenta, né? Mas que você pode unir com várias artes, né? A primeira vez que eu ouvi uma coisa dessa foi o Juan Mayoral, em 2004. Lá no CBM 2004... Você estava? Não, em 2004 não, só fui em 2006. O Amaral fez o ato dele lá e na conferência ele falou isso, porque as pessoas que estão iniciando estão tão preocupadas em consumir muita mágica. Eu fiz isso, acho que até hoje eu fico agoniado que eu tenho tantos livros, coisas que eu não li ainda, e materiais e vídeos e tal, coisas que eu quero consumir, só que você fica consumindo só mágica, né? E é importante você olhar outras coisas, você parar um pouco disso e quando a gente analisa os grandes atos, você vê que a maioria teve inspirações em outras áreas da arte, né? Não apenas dentro da mágica, né? Muitos se inspiram em filmes, né? Se inspiram em danças, em musicais, em origami, em pinturas, em todo tipo de outros tipos de arte, né? Eu penso assim, todo tipo de arte ele pode enriquecer o que você faz. Agora vamos falar um assunto importante, que é fracasso, porque criatividade e inovação está muito ligado a fracasso, né? Nem tudo que você faz, na verdade... Muito bem lembrado. Na verdade, a maioria das coisas muito que você vai criar vai ser uma grande merda. Sim. Ou então nem vai virar ser uma merda, porque nem é nada. Não virou nada. Ou você tem a ideia aqui, quando você vai tentar fazer ela virar realidade, não dá nada certo, sabe? Tipo, é o mais comum. Por isso que, sei lá...
Você não consegue criar mágica todos os dias, toda hora que você quiser. Não é assim, não é um estalo. Pelo menos pra mim, não é um estalo que eu vou estalar o dedo e vou criar. Apesar de que com o tempo você vai ter mais praticidade pra fazer algo desse tipo. Mas não é assim tão fácil. E quanto mais coisas você fizer, maior a chance de uma delas vingar, né? Então, é aquela velha história. Qual que é a melhor forma de você ter uma boa ideia? É você ter várias ideias. Exatamente. Qual que é a melhor forma? Os humoristas sabem. É o que eu penso. Você vai escrever um texto de stand-up comedy, qual que é a melhor forma de você ter uma boa piada? É ter várias piadas. Então o cara pega lá o caderno dele, ele faz várias piadas sobre um assunto. Que é a melhor forma de você ter uma boa piada é você ter várias. Então você quer criar um número... Um cara muito criativo como o Jay Sankey, por exemplo, ele meio que não filtra as invenções dele, né? E ele poderia... Ele até exagera, né? Ele cria tanta coisa que ele até exagera. Nos DVDs, na minha opinião, ele podia filtrar um pouco. Porque ele mostra tudo. E tem muita coisa ali que, tipo assim, what the fuck, que é isso? Sim. Mas você vê que tem várias ali no meio do caminho. Não, exatamente. Ele tight, por aí vai. Dá pra falar muita coisa. Tem muitos. Ele não filtra exatamente, ele vai lançando. Mas como você mesmo disse, acho que aí você chegou no ponto, né? Quanto mais ideias tiver, com certeza algumas daquelas ideias vão ser ótimas. Então por isso que é importante você estar sempre exercitando, porque você vai ter ideias ótimas, mesmo que você tenha umas 20 que não preste. Se você tiver às vezes 5 boas, às vezes já é o suficiente pra você, sabe? Porque na mágica, às vezes você não precisa ter, ou melhor, você não precisa ter um repertório grande para você ser bom e conhecido, ou até mesmo viajar o mundo na mágica, né? Tem muitos mágicos que com um repertório pequenininho viajam o mundo todo, né? Por quê? Porque aquela ideia foi a ideia, sabe? Foi a ideia. Então mesmo que ele, talvez antes daquela ideia ele teve 20 ideias lixo, horríveis, mas ele achou a ideia boa e foi que foi. Então, mas porque ele exercitou, porque um dia ele saiu da zona de conforto e tentou fazer algo novo. E por isso que ele chegou lá, eu penso assim. Sobre isso que eu falei do conhecimento em rede, que você tem que conectar, né? Que a gente falou, connecting the dots, você ligar os pontos. Então, se você sabe várias coisas, você tem várias ligações de uma para outra, que você tem 2 pontos, você faz uma ligação. 3 pontos, você faz 3 ligações. Agora 4 já não. 4 você faz 1, 2, 3, e aí começa a virar exponencial, eu acho. Não sei qual é a equação exata, mas vai longe. Uma coisa que eu acho bacana de falar é o seguinte, quando a gente colabora com outras pessoas que têm pontos diferentes, distintos dos nossos, a gente consegue resultados também distintos, né? E fora do padrão. Por exemplo, a Singularity University, que é uma universidade da NASA com a Google nos Estados Unidos, ela chama, acho que uma vez ao ano, faz um programa lá de imersão, e ela escolhe pessoas que fazem uma aplicação para poder participar, mas ela propositalmente pega pessoas com conhecimentos completamente diferentes. Então, por exemplo, ela pega um cara que é padeiro na Itália, com outro cara que é, imagina só, mágico no Brasil, que faz tal e tal coisa, tem conhecimento de não sei lá o quê, com outro cara que é engenheiro e trabalha nos Estados Unidos no mercado de construção civil, com outra pessoa que é fotógrafa e mexe com moda. Imagina só essas pessoas colaborando. Porque a interseção, se você pegar o meu conhecimento, tá? o do Guilherme aqui, com o conhecimento do Emerson, e botar junto, vai ter uma interseção grande. Nós sabemos coisas diferentes também, mas temos muito em comum, porque nós dois somos a mágica. Sim. Mas se pegar o Guilherme com um cara que trabalha que o cara é padeiro lá na Itália, assim, provavelmente a coisa que ele consome é diferente dos assuntos que eu consumo e dos livros que eu leio, diferente dos livros que ele lê, e daí a união de conhecimento é muito maior, porque a interseção é quase nula. Não, ótimo mesmo esse raciocínio. Até por isso que grandes mágicos, eles procuram diretores e atores para ajudarem eles, pessoas com background diferente, para ajudar eles a melhorar o ato deles, porque ele sozinho talvez não seja capaz de fazer isso. E também na própria criação de mágica, você vê muitas mágicas que foram criadas através de colaboração, né? Não necessariamente veio de apenas uma mente, mas 2 mágicos juntos criaram algo. Tem muitas mágicas assim, que são criadas por mais de uma mente, né? E outra coisa, quando você expõe essa ideia para um outro mágico, ele sempre vai te dar
uma ideia adicional bacana que você talvez até agora nem tinha pensado naquilo. Você mesmo ontem, quando eu comentei sobre a bolacha, teve uma ideia, aquele número da bolacha que desaparece, e você deu uma ideia da pessoa segurar o peso, esse tipo de coisa. Em vez de botar uma bolacha, botar um que fosse mais alto, com peso igual de um pacote de bolacha, tá vendo? Pois é, exatamente. Então a colaboração é isso, então é importante mesmo. Foi bom você lembrar disso. Durante a criatividade, se você tiver pessoas perto de você que também gostam de mágica, que entendem, e você puder conversar com elas, colaborar, expor suas ideias, isso só vai te enriquecer, te ajudar, com certeza. Até porque tem uma regra de ouro que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, são duas, na verdade, uma implica na outra, né? Primeira coisa é que um problema sempre tem mais de uma solução. Primeira coisa, um problema sempre tem mais de uma solução. E a segunda é que, ou seja, partindo disso, nunca pare na primeira resposta. Quando você encontra uma resposta para uma coisa, existem outras. Sim. Se você sabe um método de fazer carta na laranja, eu te garanto, não é só porque você escolheu não é só porque você encontrou uma solução para o problema, você tem que parar de procurar. O cérebro tem um mecanismo de sobrevivência, de economizar energia. Então você está lá na sua casa procurando a chave do seu carro. Aí você procura no seu bolso, não tá. Você procura na sua mochila, não tá. Você olha ali em cima da mesa, não tá. Não sei o que. Você abre as gavetas, tá na última gaveta e você acha a gaveta. Aí você fala... Nossa, é incrível, né? Tá sempre no último lugar que eu procuro. A chave tá sempre no... Por que tá sempre no último lugar? Claro, porque quando você acha a chave, você para de procurar. Quem que é o idiota que vai achar uma chave? Ah, achei a chave, mas deixa eu continuar procurando. Então você para de procurar. Com as ideias é a mesma coisa. Sim. Você quer botar uma bendita carta dentro de uma laranja. Aí você arruma um método pra botar. E aí você... Relaxa, você economiza energia. Seu cérebro não vai querer procurar mais respostas, sendo que você já encontrou uma. Só que é um problema. Ou seja, o nosso cérebro ele foi otimizado para sobrevivência, não para ser... Não para estar o tempo inteiro pensando em ideias melhores. O que a gente tem que lutar contra isso. De forma bem resumida, criar mágica é problem solving, né? É resolver problemas, né? Você tem um problema, um efeito que você quer, que você idealiza. E tomar cuidado para você não se acomodar na primeira solução do problema. Muito interessante mesmo. Mas assim, e é bacana que você acaba mesmo sempre descobrindo mais e mais ideias, né? Quanto mais você trabalha naquela rotina, naquele efeito, sempre tem vertentes, caminhos pelo qual você pode seguir, isso que é legal. Eu acho que, assim, pra gente na mágica é até um pouco óbvio, mas às vezes as pessoas de fora garantem, elas olham assim um efeito e falam, nossa, eu tenho certeza como que você fez isso. Ah, é? Como? Ah, assim, assado. E não é o jeito que você fez. Aí você pergunta, mas por que você acha isso? Porque é a única forma de se fazer. Não tem como a minha aliança ter parado no seu tênis se não fosse assim. É o único jeito. E quando nós mágicos estamos em uma conferência, a gente fica o tempo inteiro, quando a gente vê um número que não sabemos o segredo, estamos o tempo inteiro assim, não, acho que ele fez isso. Mas será? Quem sabe não. Ele podia ter feito tal coisa. Porque realmente a gente sabe que um problema tem muito mais de uma solução. Dezenas de soluções. E dependendo da mente que pensou nisso, aí a gente pode mencionar o Gaitan Bloom aqui, né? Ah, sim. É por isso que existem milhares de versões de um mesmo efeito, né? Porque tem exatamente milhares de formas de resolver um mesmo problema. E às vezes a gente até cria um problema onde não tem e cria um método para aquilo, né? E o Gaitan Bloom é bem lembrado, ele é um dos mágicos mais criativos que existem da história, realmente ele é vivo demais, hoje. E, nossa, ele fala muito sobre ser curioso, né? Essa é uma das dicas que ele sempre dá, seja curioso. Então tudo que ele pega, ele tenta entender como funciona e dali ele consegue criar coisas, que nem a da esponja, né? O número da esponja, ele disse que foi assim, foi por acaso, estava andando, viu? Porque a esponja absorve, né? Então, Gaitan Bloom é maravilhoso. O Rudy Kobe, que eu tinha comentado também com você antes, é um mágico criativo, um dos mais plagiados do mundo, mas ele é extremamente criativo. São nomes bacanas para quem quer explorar a criatividade, conhecer, buscar. É muito bom. Sobre o Gaitan Bloom, até a gente vai ver se escreve aqui, né, o nome, caso queira procurar, mas é uma pessoa que parece que a cabeça ferve, né? Borbulha de tantas coisas e soluções tão simples. Sim, aquela produção de carta da cartola, uma coisa tão simples. A própria carta que fica em pé na mesa, visível por cima. Sim. Gente, o que é aquilo? Todo mundo imagina que a mesa tem alguma coisa, ou sei lá o que, e é algo... É sempre os métodos mais... E ele criou vários métodos usando apenas uma linha. Ele tem vários efeitos que ele usa apenas uma linha. Apenas uma linha. Apenas uma linha como
dois pontos conectados e ele faz várias coisas com isso. Realmente ele é um gênio criativo, né? Os livros dele são muito bons, tem rotinas sensacionais lá, né? Ele tem 3 bíblias, ele tem 3 livros gigantes, grossos, só com criações próprias, ele tem um ato junto com o Juan Tamariz também, que eles trabalham juntos, muito bacana. Olha só, sobre, por exemplo, a gente mencionou o Gaetan Bloom e as ideias dele, né? A gente vê o que deu certo. Ele não vai ficar anos de uma vida... Ninguém vai publicar o que deu errado, né? Mostrando o que deu errado. Mas voltando àquilo que eu falei sobre o fracasso, quando a gente fala de inovação, de criatividade, não é um processo, para pensar, por definição, não é um processo eficiente. Porque quando a gente define produtividade e eficiência, o que é uma coisa eficiente? Em 1 hora, você faz X de trabalho. Logo, em 10 horas, tem que fazer 10X ou mais. Em 20 horas, 20X ou mais. Quando a gente fala de criar ideias novas e inovar e ser criativo, é um processo que envolve falhas, né? Você corrigir, você mudar o percurso, completamente. você ajustar a vela no meio do caminho. E não tem como definir um tempo exato para esse processo, né? Não há como, né? Pode demorar literalmente 1 dia, ou 1 ano, ou 10 anos, literalmente. Depende do que você quer atingir, alcançar, né? Eu sigo um cara, o Tim Ferriss, eu acho ele incrível, ele tem várias ideias incríveis de diversas outras esferas do conhecimento. De novo, né? É ligar os pontos, né? Eu sempre estou antenado para poder ter coisas diferentes também. E um dos mentores do Tim Ferriss é um cara chamado Kevin Kelly. Ele é demais. Ele é um cara que trabalha com futurismo, mas ele tem uma barba grande, ele constrói a própria casa, ele anda de bicicleta, não usa carro. Ele é um cara que tá ligado com tecnologia, mas é todo doidão, assim. Ele é muito... As ideias dele são fantásticas. E ele fala uma coisa, que arte, por definição, não é eficiente, relações humanas não são eficientes, inovação não é eficiente... porque tudo isso envolve falhas, envolve você parar um pouco, você questionar, você ver se está no lugar certo, você mudar. E inovação é isso, né? Sim. A gente tem que entender isso. E se quiser fazer coisa eficiente, que a gente está sempre... Eu acho que o pessoal que trabalha com startups está sempre preocupado em escalar. Você faz uma coisa, como é que você escala isso? Como é que você faz coisas escaláveis? E às vezes na vida a gente tem que parar um pouco, o Murilo Gun fala um pouco sobre isso também, você tem que parar um pouco e fazer coisas não escaláveis. Sim. Por que você tem que fazer uma coisa que escala toda hora? Que tal fazer uma coisa que usa menos máquina, menos robô, menos processos automáticos e mais relações humanas e eu acho que esse é um dos fatores que, pra mim, é o que dá valor pra criação, sabe? Porque a criação não é uma coisa que você instala o dedo e ela sai, sabe? É um trabalho de alguém. Às vezes é anos de trabalho de alguém para que aquilo exista. Então é como se fosse uma obra de arte, como se fosse uma coisa que é um valor único, sabe? Então, tudo que é mais raro tem mais valor, né? Então, de certa forma, a criação, ela é um pouco rara porque é exatamente por isso, porque não é uma coisa escalável, né? Não é uma coisa que você... pode fazer assim, não é 1 mais 1 igual a 2, né? Não tem uma fórmula exata, né? Você não senta a bunda, cria 3 efeitos em 1 hora, não é assim. Um dia e fala, então agora em 365 dias eu vou poder fazer 3 vezes isso. Exatamente, então, às vezes pode ter um dia que você cria 10, às vezes pode ter uma semana que você não criou nenhum porque você tá, sei lá, seu mindset não tá no... Exato. Não tá preparado para aquilo naquela hora. Não tá calibrado. Olha só, você mencionou, quando eu estava conversando lá, que você... Eu não sei se foi pessoalmente para mim ou foi em algum dos vídeos do curso, mas que no início você não tinha recursos financeiros para fazer tal coisa e é por isso que você tentava fazer algumas adaptações, sim, não é isso? Aí eu queria tocar nesse assunto, porque eu acho que uma das coisas que fomenta a criatividade é a falta de recursos. É aquela clássica frase que a necessidade é a mãe da invenção. E então, é muito verdade isso, principalmente para os mágicos na mágica, isso é muito verdade. Se você ainda não tem você não está capacitado ainda para fazer uma ilusão que necessita de um equipamento muito caro para você comprar, mas se você usar sua criatividade, talvez você consiga chegar perto desse objetivo, né? Foi o caso com a mágica da garrafa que desaparece, né? Algumas versões que eu bolei porque não tinha ainda na época dinheiro para estar adquirindo aquele produto específico, né? Olha só que coisa interessante, às vezes quando você tem um recurso para ter tudo, pode ser um dos inibidores da criatividade. Imagina só, deixa eu fazer um paralelo aqui com o mundo das empresas, né? Sim. As startups, o que são startups? São empresas que não têm um modelo de negócios definido ainda, você não consegue prever como é que vai ser, é tudo em fase de testes, né?
Então, teve uma época que o Uber era uma startup, agora já não é mais. O Spotify era uma startup, agora já não é mais. Tem várias outras por aí que estão testando. Então, o cara fazendo um aplicativo para poder integrar a pessoa que planta vegetal com a loja. Ele não sabe se vai funcionar, ele está testando ali. As startups são os ecossistemas com a maior quantidade de ideias novas e a inovação ferve ali. Por quê? Porque dinheiro não compra inovação. Se dinheiro comprasse inovação, as grandes empresas pagavam para ser inovadoras. Mas com dinheiro você não compra inovação. O que compra é a falta de recurso, a necessidade. O cara está ali, ele é o fundador da empresa, ele não tem milhões e bilhões para investir. Então eles pensam em ideias diferentes. Então eles estão em outro jogo. Eles não estão no jogo de pensar o que eu posso comprar para poder fazer isso melhor. É assim, quais são os recursos fora do dinheiro, porque isso eu não tenho, que eu posso fazer para poder alcançar esse resultado, sair de A e chegar em B. Ou seja, né, não ter uma estrutura que você talvez veja um mágico famoso e você sonha com aquela estrutura, isso não necessariamente deve inibir a pessoa, né? Isso que eu penso. Mesmo assim, você é capaz de usar isso a seu favor, né? Usar a necessidade para inventar coisas, criar coisas e até o dia que você possa, se quiser. E é bacana você se limitar também. Quando criativamente falando, exatamente. Você limitar as possibilidades. Assim, você saber que você tem uma área para trabalhar. Você não pode... Até para ser um pouco mais específico. Por exemplo, um efeito com cartas. Existe o efeito Fair Sandwich, que eu explico no curso de criatividade. Nesse curso de Close-Up Magic Criativo, né? E esse é um efeito bem simples, bem simplório com as cartas, mas assim, ele tem algumas restrições. Ele é feito com um baralho que pode ser emprestado. O momento existia aquela trama clássica da cartomagia, que é o sandwich, né? Que é onde uma carta aparece entre outras duas, por exemplo, duas damas, e vai aparecer a carta escolhida entre... E tem várias versões disso, certo? Só que as mais visuais costumam usar gimmick, né? Então ou alguma técnica realmente muito avançada, né? Não é uma técnica muito simples. Então eu queria que a pessoa e nem sempre você pode ver que são só duas cartas ali naquele momento. Na maioria das vezes existe uma terceira carta já escondida atrás de uma das outras duas cartas. Então eu queria que a pessoa visse, tivesse certeza que eram duas. Quando eu bolei isso, eu queria que ela visse o momento em que a carta aparece, e eu queria poder fazer isso com qualquer baralho. Então foi daí que surgiu esse efeito. Então foi limitando as possibilidades, porque se eu falasse, não, mas pode ser com gimmick, pode ser com não sei o quê. Nesse caso eu quis realmente limitar para que fosse de um jeito específico, né? Então ela é com baralho normal, você vai ver o momento que aparece e você vai poder mostrar que realmente são só duas cartas antes da terceira carta aparecer entre as duas. Então foi limitando então isso ajuda também, dependendo quando você quiser criar um efeito, você colocar limitações. Porque senão você fala até, mas eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Não, dessa vez você não pode usar isso, nem isso, nem isso. E aí? Cria aí. Entendeu? Então essa limitação também te ajuda a pensar fora da caixa, né? Como a gente costuma dizer, né? Então, pois é interessante essa ideia de você botar um frame ali onde você quer trabalhar, para você não pensar também assim, eu posso fazer... Até, por exemplo, o estúdio aqui, né? O estúdio Mágico mudou, antes era um lugar bem menor, agora já está maior, tem, né, um espaço bem maior, com cozinha e tal. Mas às vezes eu penso, eu queria fazer tal coisa, mas não vai dar, porque eu só vou conseguir se eu tivesse um estúdio assim assado para poder gravar um curso de grandes ilusões e tudo mais. Mas a partir do momento que eu não tenho o galpão dos meus sonhos ainda, que eu não tenho tudo que eu quero ainda, eu não tenho as câmeras todas que eu quero, você é obrigado a fazer com aquilo que você tem. Chega um ponto que você pensa em botar a cortina de um jeito diferente, botar a luz de um jeito diferente, onde é que eu conta. Eu nunca pensaria nisso se eu já pudesse pagar para ter tudo que eu quero. Então coisas novas surgem exatamente pela sua necessidade. Pois é. Né? E é por isso que um quadro tem molduras, né? E um soneto tem 14 versos, eu acho, não sei, acho que é isso. Porque você tem que... dentro daquelas condições, né? Quer fazer um soneto, amigo? Faça, 14 versos. Dentro você não dessas vai fazer um negócio condições, desse tamanho aqui. Então você tem que ser poético e artista e criativo ali. O quadro tem a moldura aqui. Sim. Você não vai poder pintar. Você tem que fazer a sua arte aqui, ó. Se vira. É interessante, é muito interessante isso. Legal. Bacana. E outra coisa, sobre o perfeccionismo, né? Porque a gente fala, então tá bom. Então você vai criar, você vai fazer um número, mas não está perfeito ainda. Quando é o momento de mostrar para os outros, de publicar?
Porque a mágica é sempre aprimorada. Eu estou estudando, por exemplo, agora a versão do Out of This World, do Paul Curry, que chama Cosmos, do Greg Rostami. Ele tem o Cosmos, aí depois ele fez o Cosmos 2 e agora o Cosmos 3. Ele deve olhar para um e falar, puta que merda, que comprou esse aqui, né? Tipo assim, como é que eu fiz? Hoje é muito melhor, mas só é melhor porque ele fez o 1, que não estava ainda perfeito. E nem o 3 deve estar perfeito ainda. O próprio Tommy Wonder, com o Nest of Boxes, ele mostra no Visions of Wonder, né? A série de DVDs dele do LL Publishing. Ele mostra a versão 1, a versão 2... Que já tá incrível. A 1 é incrível, a 2, a 3, meu Deus, que Tommy Wonder era de outro mundo. Era de outro mundo. E aí depois ele faleceu, né? 2006, eu acho. Ou seja... Mas imagina como estaria hoje, versão 10 com certeza. E seria diabólico, né? Seria então, incrível. Na sua opinião, quando lançar, quando fazer... Então, pra lançar um efeito, eu penso da seguinte forma. Ou ele tem que, de alguma forma, agregar... mesmo ou na forma de apresentação ou no método, não necessariamente, porque assim, às vezes o método nem necessariamente pode ser uma coisa de outro mundo, pode estar usando um método simples, mas a forma como você está apresentando é diferente, então eu acho bacana você compartilhar isso, porque assim, às vezes outras pessoas, talvez, eu penso assim, quando eu crio algo e eu penso em compartilhar, eu penso que a pessoa que pode aprender aquilo, ela não precisa necessariamente fazer igual a mim. Ela pode pegar aquele conceito, aquela ideia embutida ali naquela rotina e também usar da forma dela, apresentar da forma dela, que é como acontece com esses mágicos. Por exemplo, mágicos de televisão, Dynamo, David Blaine, eles usam consultores exatamente porque eles não são pessoas que estão focadas em criar, mas tem pessoas trabalhando para ele para criar. Só que essas pessoas criam de um jeito e... o pessoal da TV, a produção, diretores e tal, fazem com que ela seja apresentada para as câmeras de outra forma. É assim que acontece no mundo televisivo. Então, ou seja, às vezes o embrião que você publica pode servir de vertente para outras formas de coisa. Então eu acho bacana, eu acho legal publicar as ideias. Um momento que ela funcione, assim, vou tentar resumir. Se eu tive a ideia, certo? Treinei, estou pronto para apresentar. Apresentei ela várias vezes para o meu público. Sei que ela é uma ideia que funciona, certo? Que causa algum tipo de reação, que o espectador gosta, certo? Depois que você estiver acostumado com aquilo, eu acho bacana, sim, eu não tenho nenhum problema se a pessoa publicar. O que eu não gosto, como eu já vi alguns casos, de pessoas que realmente só quer publicar para ganhar dinheiro. Isso eu não gosto. Então a pessoa às vezes teve uma ideia... Aí pensa em quantidade... Uma ideia simples, numa semana, já acha que a ideia é maravilhosa, já lança na outra semana, que você vê que é só para ganhar dinheiro, não é... Não teve trabalho. Todos esses efeitos que a gente discutiu no curso, eu acho que provavelmente todos eles têm... O mais novo deles deve ter 2 anos. A maioria deve ter no total deve ter uns 4 anos, que foi quando eu comecei, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a mergulhar nisso. Então, tipo... todos têm pelo menos mais de 1 ano, com certeza. Isso, eu não tenho, assim, uma data exata, mas não tem nenhum com menos de 1 ano ali. Eu te perguntei isso porque tem aquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. Ou seja, você tá reclamando que ficou uma merda, pelo menos eu fiz. Né? Feito é melhor que perfeito. Tem que tomar cuidado pra isso não virar uma desculpa pra mediocridade, né? Tipo assim, o meu show não tá pronto ainda, mas eu fiz. Aí vai lá, o cara, pô, que show merda é esse? O que é isso? Não, pelo menos eu fiz. Feito é melhor que perfeito. Seu cartão de visita horrível. Pelo menos eu tenho um cartão de visita. Feito é melhor que perfeito. Aí aquilo que eu tinha te falado, né? Eu acho o seguinte, feito, quando bem feito, é melhor que perfeito. Sim. Ou seja, bota o barco na água e ajuste a vela no caminho. Bota logo na água e vai andando. É o famoso bom senso, né? Barco, pelo menos, você tem que água, tentar, né? Ter o mínimo de bom senso, né? Pra reconhecer se aquilo que você faz tá bom. Eu acredito que a pessoa tem que fazer, sim. Ela tem que tentar, ela tem que fazer, porque cada pessoa tá numa situação diferente da vida dela, né? Uma pessoa que mora em São Paulo é de um jeito, a pessoa que mora no sul de Minas é de outro jeito, ela tem uma realidade diferente em volta dela. Então eu acho que ela não pode se inibir de tentar, mas ela tem que ter o bom senso de um mínimo de qualidade daquilo que ela quer fazer, de acordo com a estrutura dela, né? Com as condições dela, né? Não, pois é.
Então, eu não gosto exatamente, essa frase é ótima, essa frase que você falou agora, define bem. Uma incrementada, né? Porque em inglês tem o done is better than perfect. Sim. Mas aí vai ter cheio de gente fazendo... É que essa frase é uma forma de motivar aquelas pessoas que nunca fazem nada, né? Que sempre estão tentando... Busca tanto perfeccionismo e se não tiver perfeito 100%, não faz. Então, isso não necessariamente é a melhor estratégia, né? Você só realmente fazer quando tiver perfeito, maravilhoso. Porque se, por exemplo, eu mesmo, se eu fosse esperar essas mágicas ficarem 100% perfeitas, eu não estaria nem aqui agora conversando com você, porque elas não... Provavelmente a versão Ultra Mega Power ainda não saiu ainda. Exato, porque eu sei que daqui 10 anos vão ser outras coisas, elas vão estar melhores do que estão agora, então, tipo... É um processo contínuo, né? Não tem fim. Isso é bacana. Dizer que a criatividade não é uma... Ela é uma assíntota, né? Você faz um gráfico assim, ela beira a tangibilidade ali da perfeição, mas não... Ou melhor, assim não, assim, né? O gráfico tá aqui, tenta chegar lá, mas nunca corta o eixo da perfeição. Chega perto. O DVD sobre o ato do FISM do Soma. Onde ele mostra todo o processo de evolução da rotina até o momento em que chegou no FISM, né? Porque foi uma rotina que no início era bem diferente do que era a rotina que deu prêmio no FISM para ele, né? Ela era bem mais simplista, mas... Ele já fazia? Ele já fazia era basicamente a mesma coisa, só que de forma bem mais rústica, digamos assim. Tava bom, já para começar, só que ela foi evoluindo, mas aí o que eu quero chegar é que ele começou. É que ele tentou, ele não esperou ela ficar igual a do FISM pra apresentar a primeira vez. Não, senão nunca teria. Ele só chegou lá porque ele apresentou. Exato, né? Exatamente. Então ele teve que fazer, né? A tela, mas ele fez a tela ficar perfeita para que ele pudesse realmente competir pro FISM. Né? Legal, acho que esse é um momento bom pra gente encerrar as ideias e concluir o vídeo. Né? Dizer que a perfeição tem que ser sempre a busca, sempre mirar lá. Eu não sei se lá existe, é tipo um pote de ouro no fim do arco-íris. Você vai andando, porque você vai melhorando. Mas até um ponto que você morre. Como aconteceu, que jeito mais desmotivacional de terminar o vídeo. O dia você morre. Mas é isso. O Tommy Wonder, enfim, se ele tivesse vivo, estaria melhor, né? Rotina de Nest of Boxes. Então, isso é verdade. Beleza? É isso. Emerson, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Valeu. Adorei o papo. Desculpe por prolongar tantas ideias. Assim é que é bom, eu também gosto muito. É isso, espero que goste. Tchau.